Um erro bastante comum cometido por investidores iniciantes é começar a comprar muitos fundos sem nenhuma estratégia. Ele coloca vários fundos lá na carteira e pensa que quanto mais, melhor. Quando você monta uma carteira de investimento sem fazer uma estratégia, você fica exposto a alguns riscos. A ideia de se montar carteiras de investimento em renda variável é que essa carteira seja blindada e seja à prova de riscos, para que você possa sempre ganhar. É claro que na renda variável tem aquela flutuação do mercado, aquela oscilação que às vezes você perde um pouquinho, às vezes ganha, mas vamos tentar fazer de uma maneira onde eu possa blindar minha carteira com segurança e que essa carteira me dê apenas lucro. Então fica aqui no vídeo que eu vou mostrar para vocês qual que é a minha estratégia para montar uma carteira de fundos imobiliários bem diversificada e com bastante segurança. Hoje nós temos aí na Bolsa de Valores mais de 400 fundos imobiliários distribuídos em tipos e segmentos. Vamos separar aqui 5 segmentos muito importantes, que é onde se encontra a maioria dos bons fundos. Então nós temos aqui segmento de shopping, segmento de galpões logísticos, segmento de lajes corporativas, fundos de papel e fiagro. Diversificando a sua carteira, tendo um pouquinho de cada um desses, você já vai estar trabalhando aí com os melhores fundos da bolsa. Fundos de shopping. Como o próprio nome diz, os fundos imobiliários de shoppings, ou FIIs, como são conhecidos, investem em empreendimentos imobiliários voltados para esse segmento. Os fundos podem ter participação em um ou mais shoppings, dependendo da sua gestão, ou seja, podem ser monoativos ou multiativos. Fundos de galpões logísticos. Em resumo, fundos imobiliários de logística investem em galpões. Os galpões funcionam como centros logísticos de maneira geral, usados para distribuição, recebimento, separação e armazenamento de produtos de empresas dos mais variados segmentos, como a Amazon e o Mercado Livre, por exemplo, que é um tipo de segmento que está bastante alta, e isso aumentou muito depois da pandemia. Tivemos momentos aí onde os fundos de shoppings acabaram caindo um pouco, porque os shoppings mantiveram suas portas fechadas, e os fundos de galpões logísticos começaram a crescer com as vendas pela internet, as vendas pelo mercado digital. Então, nessa diversificação, um acaba protegendo o outro. Lajes corporativas, bom, basicamente são construções amplas destinadas a atividades econômicas ou profissionais, como por exemplo salas e escritórios, que são usados para fins comerciais. A diferença aqui, porém, é que esses imóveis são de alto padrão. Desse modo, no geral, são alugados para empresas de maior porte, com um grande número de funcionários e até mesmo órgãos ou repartições públicas que precisam de um local com boa infraestrutura para manterem as suas operações. Então, esse tipo de segmento também é muito importante. É um segmento também considerado aí perene, que funciona o ano inteiro, e com o aumento aí dos trabalhos de e-commerce, ou trabalhos feitos fora de estabelecimentos comerciais aí, com grande movimentação de pessoas, esse tipo de segmento tem crescido bastante também. Fiagros. Os fundos fiagros ou fiagro é um tipo de fundo que investe na cadeia produtiva da agroindústria, seja em imóveis ligados ao setor ou na própria atividade. Isso significa que os valores aportados pelos investidores nesses fundos são utilizados para adquirir diversos ativos relacionados ao agronegócio, como recebíveis, imóveis rurais e participações societárias em empresas desse segmento. Fundo de papel. Os fundos de papéis são fundos imobiliários que investem em títulos sobre o mercado imobiliário. Esses títulos podem ser CRIs, LCIs, etc. ou qualquer outro direito sobre imóveis. Costumam ter os rendimentos de suas aplicações atreladas ao índice IPCA ou CDI. Esses fundos, então, eles fazem empréstimos para o setor imobiliário. Uma outra coisa muito importante para que o investidor iniciante faça a sua carteira o mais blindada possível é que, além dele diversificar na quantidade de segmentos, ele também tem que pegar cada segmento e diversificar entre os seus ativos também. A partir do momento que você já conhece os 5 principais segmentos, lembrando que tem muitos outros, tá bom? Eu estou deixando esses 5 porque eu considero que nesses 5 vocês vão encontrar os melhores fundos, mas tem outros como fundos de fundos, temos também os fundos de hospitais, fundos de agências bancárias, tem diversos tipos de fundos, mas dentro desses 5 segmentos
vocês vão encontrar os melhores. E dentro dessa diversificação, vocês vão também colocar uma quantidade de fundos para cada setor. Eu indico para quem está começando que tenha pelo menos 10 ativos, 10 fundos imobiliários dividindo desses 5 segmentos. Aí vocês conseguem colocar 2 de cada um deles. E quando vocês forem fazer essa escolha de 2 tipos de fundo para cada segmento, que esses tipos também tenham uma diversificação entre seus ativos. Eu vou dar como exemplo aqui fundos de shopping. Eu vou utilizar o VISC11 e o XPML11. Vejam que no VISC11 ele possui 20 imóveis espalhado em 12 cidades aí pelo país. Então, além dele ter uma diversificação dos seus ativos quanto à quantidade de inquilinos, ele também consegue manter uma diversificação geográfica. Ou seja, se uma região ficar com o fundo comprometido, não vai abalar as demais. E nesse caso, você vai sofrer menos com a vacância. A vacância é aquela situação quando o imóvel fica desocupado. Se você tem aqui 20 imóveis alugados e um ficar por um período desocupado, isso não vai comprometer em nada praticamente a sua carteira. Então isso é muito importante. A diversificação ela tem que ser por segmento, e também dentro do segmento o fundo imobiliário escolhido tem que ser multiativo. Ele tem que ter vários imóveis e vários inquilinos em várias regiões diferentes. Isso vai tornar o fundo mais seguro e com menos chance de vacância. Outro exemplo, o XPML11. O XPML11 também é um fundo de shopping. Ele possui 16 imóveis espalhados em 7 cidades. E além desses cuidados citados aqui na diversificação da carteira por segmento e por fundo imobiliário, aqui no canal eu tenho também dicas onde eu mostro a minha estratégia para analisar cada um desses fundos. Então no site do Investidor 10, além de vocês poderem ver o local dos ativos, a quantidade de ativos e o tipo de segmento que cada fundo está atuando, vocês vão pegar outras informações, como o valor da cota, o seu PVP, que é o preço justo de cada fundo, o dividendo yield pago por cada fundo, vai haver a valorização desse fundo, enfim, vocês têm acesso a todas as informações de cada um desses fundos citados. Lembrando, esse vídeo não é de recomendação, eu apenas mostro um pouco da minha estratégia, como que eu faço para poder criar essa carteira blindada, para que eu não possa tomar prejuízo lá na frente, e aí vocês devem fazer de acordo com a sua estratégia, sua meta e o seu conhecimento. O mais importante é que vocês adquiram conhecimento para poder fazer sempre as melhores estratégias e da forma que melhor atender às suas necessidades, tá bom? Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se vocês gostaram, se inscrevem no meu canal, deixa o seu like. Se inscrevendo no meu canal, você será avisado sempre que chegar um vídeo novo, e deixando o seu like, o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado aí por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo e tamo junto!